Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Reverendíssimo Diácono Arildo, caro seminarista Lucas, amados irmãos e irmãs, hoje, celebrando esse 15º domingo do tempo comum, diante da rica liturgia da palavra que nós temos, podemos cair na tentação de pressupor o que já vem, na homilia de hoje, ou de modo geral nas reflexões de hoje. Quem principalmente leu os textos do domingo antes de vir à missa, certamente já veio pelo caminho pensando, Padre hoje na homilia vai falar sobre o samaritano, sobre a necessidade de acolher aqueles que estão caídos pela estrada da vida, sobre se fazer próximo de quem sofre, sobre a necessidade de viver o mandamento do amor a Deus e ao próximo, e por aí vai. Mas para além da riqueza desse evangelho, gostaria de, na homilia de hoje, meditarmos sobre essa leitura do Deuteronômio, que talvez passe um pouco apagada, dado o peso e as lições do evangelho que nós ouvimos na liturgia de hoje, mas que deve ser por nós lida e relida algumas vezes, porque o que a palavra de Deus nos fala aqui é muito fundamental para a nossa vida hoje, de cristãos no meio do mundo. Olha o que o Deuteronômio vai nos falar. Na verdade, esse mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. O autor sagrado, hoje nos ensinando algo que é fundamental para a nossa vida de fé, dizendo para mim e para você que temos a capacidade de viver na perfeição a lei de Deus. Meus irmãos, muitos de nós, frente à lei de Deus, reconhecemos que essa lei é verdade, que ela é vida, que ela é o único caminho, que é por ela que nós devemos viver. Isso para nós é ponto pacífico. Mas também muitos de nós nos sentimos aquém dessa lei. Muitos de nós até reconhecemos tudo isso. A beleza, a verdade, a justiça da lei de Deus. Mas nos sentimos incapazes de vivê-la. Ou melhor, nos sentimos capazes de vivê-la só até um ponto. Até aqui eu consigo, daqui para lá, pobre de mim. Não consigo. Até aqui, Senhor, eu vivo. Daqui para lá, desse ponto para lá, está até certa a sua lei, mas eu não dou conta de viver. Talvez quem é mais santo que eu viva, quem é mais perfeito que eu viva, eu até queria, mas para mim não dá. E vamos criando no nosso coração essa limitação. Vamos dizendo para nós mesmos que é impossível que eu e você vivamos em perfeição a lei de Deus, que temos um limite para vivê-la. E o que a palavra de Deus nos fala hoje, através dessa primeira leitura, é justamente o contrário. Que essa lei que se apresenta a nós como verdade e vida, não é difícil. Não está fora do nosso alcance. Foi inscrita por Deus nos nossos corações e eu e você temos toda a capacidade de, à luz da graça de Deus, viver essa lei. Temos toda a capacidade de sermos cristãos que vivem a lei de Deus na perfeição. Temos toda a capacidade de fazer dessa lei a causa e a razão da nossa vida.
E aí, meus irmãos, somos chamados a olhar para o nosso coração e ver se a palavra de Deus não erra e ela não erra, e ela hoje está me dizendo que eu tenho total capacidade de, à luz da graça de Deus, viver os mandamentos de Deus. O que tem me impedido de vivê-los? Porque eu vejo na minha vida prática que eu não consigo. Que eu vivo até um ponto e depois eu paro. E aí a palavra nos questiona hoje. O que tem me impedido de viver plenamente esses mandamentos, viver essa lei e, como salmista, fazer dessa lei, desses preceitos que são precisos, a alegria do meu coração, a alegria da minha vida. Não um peso, mas uma lei da liberdade que me liberta para viver e viver bem a minha vida. O que tem me impedido? O que tem me feito pensar que é impossível para que eu viva a lei de Deus na perfeição? E poderíamos dizer numa resposta rápida, a nossa falta de fé. A nossa falta de fé. A nossa falta de fé de que a graça de Deus vai dar conta de suplementar o que falta à nossa fraqueza, para que eu e você possamos viver os mandamentos. A nossa falta de fé de que essa lei pode ser alegria no nosso coração, de que deixar de fazer a minha vontade, deixar de fazer as coisas do meu jeito, para fazer do jeito de Deus, conforme a lei de Deus, pode causar alegria ao meu coração, por mais custoso que seja abandonar a minha vontade e o meu jeito, para fazer a vontade e do jeito de Deus. Eu olho para isso e duvido. E por isso eu vou colocando o empecilho, porque é mais fácil dar uma desculpa. É mais fácil dizer, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para lá não. Não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós podemos. E essa palavra não erra, ela é verdade. Então Deus nos convida hoje, meus irmãos, a termos a coragem de vencer essa nossa falta de fé. Essa falta de fé que nos impede de fazer da lei de Deus não um peso na nossa vida, mas a alegria do nosso coração. O caminho certo que vai nos fazer viver a vida fazendo o bem e fugindo do mal. E quem de nós aqui quer escolher o mal? Nós queremos escolher o bem. Nós queremos escolher o bem e escolher bem. E se erramos, é porque muitas vezes não sabemos o que escolher. Porque se dependesse só de nós, não erraríamos. Queríamos perseverar de escolha em escolha no bem. Porque é tão ruim quando nós percebemos que fizemos o mal que nós não queríamos fazer. É tão desgastante perceber que querendo fazer o bem, fizemos o mal. Nos pesa tanto. E essa palavra se apresenta hoje como o caminho para que eu e você não mais erremos na estrada da vida. A lei de Deus se apresenta hoje como trilha segura para que eu e você, em cada escolha, possamos ter a certeza de que escolhemos bem e escolhemos o bem. Mas é preciso que eu e você tenhamos a coragem, a fé, de diante dessa lei do Senhor, nos abrirmos à graça dele para vivê-la. Mas eu dizia, se a falta de fé é o motivo, o que gera em nós essa falta de fé? Essa desconfiança.
E penso, meus irmãos, o que gera em nós isso é a nossa terrível mania de querermos transmitir para Deus a mesma dinâmica que nós fazemos nas nossas relações humanas. Barganhar. Deus nos dá a sua lei. Deus nos ensina em Jesus a imagem visível do Deus invisível, como viver essa lei. E eu e você, ao invés de seguirmos o Senhor, vamos tentando barganhar com Ele. Ah, Senhor, a sua lei e o caminho é esse, mas eu não posso fazer assim. Não posso ir por aqui. O importante é que tudo no final vai chegar na mesma coisa. O importante é o resultado, o caminho. Só que para Deus não é assim. Na vida de fé não é assim. Na vida de fé o caminho e o resultado são um. E ambos importam. Só que eu e você, levados por essa tentação que é fruto do nosso orgulho, de achar que sabemos muito e sabemos tudo, vamos tentando barganhar com Deus diante da sua lei e dos seus preceitos. Senhor, a sua lei diz isso, mas eu não posso fazer assim. É quase a mesma coisa. Senhor, a sua lei me indica ir por aqui, mas eu não posso ir por ali. No final eu vou chegar aqui também. E nessa experiência de barganharmos com Deus, vamos gastando as nossas forças, vamos consumindo as nossas energias. E depois de muito tentar e não conseguir, quando caímos em si e decidimos tentar fazer do jeito de Deus, e conseguimos fazer o que deveríamos fazer, estamos tão cansados que a única coisa que fazemos no final é dizer para Deus: não falei que não conseguia? Olha como foi ruim, Senhor, fazer isso. E não percebemos que o nosso cansaço não foi de fazer a vontade de Deus, foi de gastar as nossas energias tentando arrumar um jeitinho para fazer o que Deus nos falou da nossa maneira. E por isso terminamos no final, não alegres e realizados, mas cansados. E ao invés de reconhecermos com isso que precisamos fazer do jeito de Deus a sua vontade, usamos isso como desculpa conveniente para dizer a nós, aos outros e a Deus que nos é impossível viver a lei do Senhor. Hoje a palavra de Deus nos convida a confrontarmos a nossa vida e vermos se a lei de Deus não tem sido sofrível para nós, porque eu e você estamos perdendo muito tempo e gastando muita energia tentando fazer as coisas do nosso jeito, ao invés de seguirmos o caminho que o Senhor nos indica. E vermos se a lei de Deus não tem deixado de ser a alegria do nosso coração, porque eu e você temos nos ferido tanto, tentando fazer do nosso jeito, que no final, quando cedemos para Deus, estamos pior do que começamos. Não por causa de Deus, mas porque precisamos ser mais curados do que quando iniciamos o caminho. É preciso, meus irmãos, hoje, diante dessa palavra, termos a coragem de olhar profundamente a nossa vida e o nosso coração e vermos se estamos fazendo a opção por seguir a vontade de Deus, por permitir que essa graça nos ajude a viver a lei do Senhor, para que essa lei seja a alegria do nosso coração. É preciso a coragem de nos despirmos de todas as desculpas que damos para não fazer a vontade de Deus, e elas são muitas. O nosso marido, a nossa esposa, o nosso problema familiar,
o meu chefe, o meu emprego, o meu vizinho, o bairro que eu moro, e por aí vai. Vermos que precisamos nos despir, tirar da nossa frente essas desculpas e termos a coragem de reconhecer que o único necessário para vivermos com perfeição a lei de Deus é o Espírito Santo, que foi e é derramado em abundância nos nossos corações, como o Senhor que dá a vida e nos dando vida, pode nos conduzir pela lei de Deus e ser a alegria e esperança do nosso coração. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós, para que diante da lei e dos mandamentos do Senhor, eu e você nos reconheçamos chamados e capazes de vivê-los, para fazermos dessa lei a alegria do nosso coração, a esperança antecipada da vida eterna. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance.